Primeiro domingo da Quaresma, 21 de fevereiro de 2021. Foi tentado por Satanás e os anjos o serviam. Jesus é impulsionado para o deserto pelo Espírito e foi tentado, o que nos revela que este é o estado espiritual do homem. E não é sem relevância também que essa imagem paradisíaca de Jesus, no meio das feras e dos anjos, nos remete um pouco ao Éden, ao início do homem, à criação. Assim como Adão e Eva foram tentados no início, também Cristo, de alguma forma, dentro deste cenário, nos lembra destes tempos primordiais, em que a humanidade se torna consciente de si mesma de forma trágica, precisamente por meio da tentação. O deserto é um lugar que faz sentir todas as necessidades da natureza, inclusive as humanas. É precisamente assim que a prova é a tentação, sujeitar a pessoa às necessidades da natureza, às suas leis imutáveis, até mesmo impelindo o homem para usar as forças da criação invisível para atender essas necessidades. O tentador usa a nossa natureza como uma alavanca para nos fazer cair sempre e de volta nela. De filhos, tornamo-nos servos de nós mesmos. De fato, a palavra Satanás significa exatamente isso: o adversário traiçoeiro que nos atinge pelas costas. Satanás também age por meio das pessoas, conforme aparece em várias passagens no Novo Testamento. Em Marcos 10:33, ele fala através de Pedro e Jesus chama a atenção de Pedro dizendo: "Por que vocês não pensam segundo Deus, mas segundo os homens?" Ou seja, não conforme a relação filial com Deus, mas segundo um homem isolado e sujeito a uma mentalidade segundo a natureza, ou seja, segundo a autoafirmação, portanto, segundo o sucesso, o poder, a força, o caminho fácil. Hoje nos preocupamos mais conosco mesmos que com Deus e com o próximo. A verdadeira ontologia da pessoa se realiza no amor. O fato de os anjos terem ajudado Jesus nos lembra que existe toda uma criação invisível, um mundo autenticamente espiritual. Este poderia ser um caminho interessante para a Quaresma, isto é, começar a sensibilizar essa dimensão em nós para um mundo invisível, ou do qual pouco confiamos, do qual pouco sabemos e ao qual, na maioria das vezes, estamos desatentos e dele não nos lembramos. Quaresma é o tempo de nos prepararmos para a Páscoa. Devemos ir além da mentalidade humana e pensar segundo o amor de Deus Pai, confiando-nos a Ele, isto é, a metanoia, a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. E trabalhar também nossos sentidos, para que ao vermos a paixão de Cristo, sejamos capazes de reconhecer o amor. Então nós estamos agora aí diante de um caminho que nós chamamos de itinerário pascal, que passa necessariamente por esse tempo chamado Quaresma, que na tradição significa tempo de orar, tempo de jejuar, tempo de buscar realmente a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus e não nos deixarmos levar pela natureza humana, que no deserto será sempre fortemente tentada, né? É o que aconteceu com o próprio Jesus. Então, todo o caminho que nós temos pela frente vai nessa dimensão de fazer valer em nós a filiação divina, aquela com a qual Deus nos transformou ao se tornar Ele mesmo nosso Pai e, portanto, a nossa natureza também passa a ser divina a partir daí. E aí é onde reina absolutamente o amor. Espero que possamos fazer, então, desse período, que é a Quaresma, um tempo de verdadeira purificação, revisão de vida, conversão, isto é, a metanoia, e assim nós poderemos chegar à Páscoa mais abertos, mais preparados para viver a filiação divina e esse amor imenso que Deus derramou sobre toda a criação e em cada um de nós, especialmente pelo batismo. Vamos então em frente e uma boa Quaresma para todos.